Começando mais um dia no nosso plano de leitura da Bíblia, seja muito bem-vindo. Estamos nesse propósito, lendo toda a Bíblia durante esse ano e hoje iniciando um novo livro. Meu Deus, entramos hoje no livro de Atos, Novo Testamento. Anote os capítulos de hoje, Deuteronômio 17 e 18 e Atos capítulo 1. Pega a sua Bíblia já pronta aí, o seu momento com Deus na palavra, o seu coração aberto, chama um familiar para perto também, tá bom? Você que está em trânsito, em movimento, fica ligado com as revelações do céu, tá bom? Você que é novo aqui, nossas boas-vindas aqui para você, seja muito bem-vindo. Te lembrando para você se inscrever no nosso canal, clica aí no botão inscreva-se, tá bom? Aperta o sino aí e a notificação de todas e você vai ser sempre avisado quando nós liberarmos aqui material, tá bom? Entrarmos ao vivo. Bora nós, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 17, verso 1, a palavra diz o seguinte: Nunca sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva a outros deuses, ou adore o sol, a lua, ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se faz tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Apresentem o caso aos sacerdotes levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor, seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser um estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas.
Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim, aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de meus irmãos, de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menor que seja, destes mandamentos e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Fechamos Deuteronômio 17, vamos a Deuteronômio 18, a partir do verso 1. Lembrem-se de que os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Estas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção dos bois e das ovelhas que o povo entregar como ofertas, a espádua, as queixadas e o estômago. Deem também aos sacerdotes a primeira porção dos cereais, do vinho novo, do azeite e da lã na época da tosquia. Pois o Senhor, seu Deus, escolheu a tribo de Levi, dentre todas as suas tribos, para servir em nome do Senhor para sempre. Se um levita decidir sair de sua cidade em Israel, seja ela qual for, e mudar-se para o lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali em nome do Senhor, seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem o Senhor naquele lugar. Comerá sua porção dos sacrifícios e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médio ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos. Levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não aconteceram nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Fechamos aqui os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento hoje, meu Deus do céu, entrando
iniciando o livro de Atos. Atos capítulo 1, verso 1, nós lemos: Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para cima, para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério. Pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Fechamos aqui o primeiro capítulo do livro de Atos e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Nós já vamos finalizar, eu quero orar por você, abençoar seu dia, tá bom? Mas lembrar você de deixar o seu like. Você abençoa, você evangeliza quando você deixa o seu like.
e compartilhar. Manda para os seus grupos, para os seus contatos e abençoa muitas vidas. Convida amigos para cá para estarem estudando a palavra de Deus conosco, tá bom? Quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pela promessa do Espírito Santo. Muito obrigado. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que vos ensinará todas as coisas, ele habita em nós, Senhor, e Deus, não somos mais os mesmos. Quando o teu Espírito está sobre nós, nós podemos, Senhor, viver transformação, viver cura, viver, Senhor, meu Deus do céu, as mudanças que necessitamos. Eu te peço por cada um dos meus irmãos, que o teu Espírito os conduza, que o teu Espírito dirija os passos, que o teu Espírito, Senhor, os abençoe nesse dia, que o teu Espírito, Senhor, esteja sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, em tudo que fizermos, seja glorificado, Senhor. Seja Deus vivo entre nós. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado por esse dia. Nós consagramos o nosso coração, declaramos um dia de paz. Senhor, nós pedimos a tua provisão sobrenatural sobre as dispensas. Enche os celeiros dos teus filhos, que eles possam, Senhor, possamos ter em abundância e para abençoar a outras vidas também. Senhor, nos guarda, nos protege. Senhor, cuida de cada um de nós nesse dia. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos livra de todo mal. Essa é a nossa oração nesse dia. Muito obrigado pela tua presença em nós. Nós oramos a ti em nome de Jesus. E você que está aí do outro lado e crê comigo, diz aí amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo grande no seu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, minha gente.